Boa noite, igreja, graça e paz. Em nome do Senhor Jesus, todos sejam bem-vindos nessa noite, aonde nós cremos que será a última semana antes de nós estarmos tendo também os nossos cultos presenciais, né? Continuando com os cultos através das mídias, mas a próxima semana, provavelmente, quase com certeza, teremos os nossos cultos, iniciando, né, progressivamente, os nossos cultos presenciais. E hoje continuamos, né, adorando, cultuando ao nosso Deus, você aí no seu lar, na sua casa, juntamente com a sua família, mas adorando o nosso Deus, cultuando o nosso Pai em espírito e em verdade. E para isso, para nós estarmos iniciando, eu convido você a estar abrindo a palavra do Senhor no Salmo de número 52. Salmo de número 52. Abra a palavra gloriosa do nosso Deus e nós estaremos lendo juntos. Assim diz a palavra: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, proferes mentira a falar retamente. Ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver isso, temerão e rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos fiéis, e esperarei no teu nome, porque é bom. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. E o salmista diz que, diferentemente do homem que confia em si mesmo, confia nos seus bens, coloca a sua adoração, o seu louvor, a sua confiança naquilo que tem, ele, diferentemente, ele faz do Senhor a sua fortaleza. Ele diz que ele é como esta oliveira verdejante, cheia de vida, na casa do Senhor, adorando o Senhor. Dar-te-ei graças para sempre. E nós vamos estar louvando, adorando o nosso Deus nesse momento, orando e invocando a graça, a presença do nosso Deus. Pai de toda glória, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós rendemos, ó Deus, o nosso louvor, ó Deus, a nossa adoração, ó Deus, as nossas vidas. Oferecemos-nos, ó Deus, diante de ti, ó Pai, ó Deus, como um sacrifício vivo, santo, agradável, aceitável ao Senhor. Ó Deus, que é o nosso culto de vida, o nosso culto racional, ó Deus, o nosso culto, ó Pai, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma. Recebe, Senhor, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai, através da mediação, através do sacrifício de Cristo, ó Deus, ali na cruz do Calvário. Para a glória do teu nome é que nós oramos agradecidos. Amém.
dar-te-ei graças para sempre. E nós vamos estar adorando ao nosso Deus também com os nossos cânticos de adoração, os nossos cânticos de louvor. Mas antes nós queremos estar orando, queridos, pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. A palavra do Senhor, ela diz em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E nós vamos estar ouvindo um breve vídeo do presbítero José Alfredo, que é tesoureiro do Supremo Concílio da igreja, da nossa igreja. Vamos ouvi-lo e, após nós, então, estaremos orando, consagrando ao Senhor. Aqui é o José Alfredo, eu sou o tesoureiro da Igreja Presbiteriana do Brasil e quero me dirigir a você que é presbiteriano, que frequenta as nossas igrejas. Em tempo de pandemia, os nossos cultos estão praticamente não funcionando. Nós estamos nos reinventando como igreja. Mais do que nunca, a igreja na casa, estimulada entre a família, é a melhor alternativa para esses momentos. Mas há um fato pertence à igreja, que é da igreja e que não pode ser descartado. É a manutenção do templo, é a manutenção do pastor da igreja, é a manutenção dos serviços essenciais da igreja. Então eu quero me dirigir a você que é um crente presbiteriano e quero lembrá-lo do compromisso do dízimo para com a sua igreja local. Eu lembro que o pastor depende disso, eu lembro que os colaboradores da igreja dependem disso, eu lembro que os missionários que a sua igreja ajuda precisam disso, eu lembro que os serviços essenciais que a igreja usa, tais como água, luz, telefone, mesmo que periodicamente suspensos, eles vão ser cobrados lá na frente. Então é preciso que haja isso. Então eu quero me dirigir a você, lembrar a você desse compromisso do dízimo para com a sua igreja local. Ele é importante, o seu pastor precisa disso, a sua igreja precisa disso. Eu quero deixar com você uma frase que nós temos como lema na tesouraria da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa frase é a seguinte: a igreja cresce na fidelidade dos justos. Seja você um justo fiel e a sua igreja haverá de crescer com pandemia ou sem pandemia para a glória de Deus. Muito obrigado. Oremos. Pai de toda glória, nós te louvamos, te bendizemos, nós te glorificamos, ó Deus, pela suficiência que o Senhor, ó Pai, tem demonstrado, o Senhor tem, ó Pai, manifestado, derramado, ó Deus, provido, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Nós te damos graças e rendemos, ó Pai, toda a nossa adoração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja consagrando, ó Deus, abençoando, separando, ó Deus, cada dádiva, cada dízimo, cada oferta, ó Deus, que a tua igreja, os teus filhos, ó Deus, os teus justos, ó Deus, têm trazido diante do teu altar de graça. Abençoa, santifica e que a promessa da tua palavra, ó Deus, esteja, ó Deus, se aplicando sobre cada vida, cada família, sobre cada alma, sobre cada casa. Para a glória e louvor do teu nome é que nós oramos agradecidos. Amém. E agora vamos estar adorando ao nosso Deus com os nossos cânticos espirituais, ministério de louvor.
Cristo é esse Senhor que, num amor ousado, enfrentou a morte, foi para a cruz para me salvar, para te salvar. E essa história percorre ao longo dos anos. Chegou a mim, chegou a você. Quem mais você conhece que daria a vida por você? Quem mais você conhece que iria passar por tamanho sofrimento? Ou melhor, por quem você faria isso? Mas o Senhor Jesus Cristo, esse sim, Ele fez. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo
Amém, queridos. E após nós estarmos adorando ao nosso Deus com os nossos cânticos, nesse momento nós vamos abrir a santa palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, depois de 1 Samuel, depois de Juízes, antes de 1 e 2 Reis. 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 13. O tema da palavra do Senhor às nossas vidas nessa noite é saindo da cidade do silêncio. Saindo da cidade do silêncio. 2 Samuel 9, de 1 a 13, nós vamos estar lendo, e após a leitura você deixe a sua Bíblia aberta para que nós possamos estar acompanhando no desenvolver da palavra da ministração. 2 Samuel 9, diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhados para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar? Deus de toda glória, de toda suficiência, nós, ó Pai, ó Deus, nesse momento, ó Deus, inclinamos, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, a nossa alma, ó Deus, e pedimos, ó Deus, que a Tua palavra, ela ministre, ela fale, ó Deus, ela esteja impregnando, ó Deus, o Teu querer, ó Deus, a Tua vontade, ó Deus, através, ó Deus, do Teu Espírito, através, ó Deus, da Tua graça, ó Deus, as nossas vidas. Fala, ó Deus, a Tua igreja. Fala, Senhor, ó Deus, aos nossos corações, para a glória e louvor do Teu nome,
em Cristo Jesus. Amém. Saindo da cidade do silêncio. Queridos, a história de Mefibosete eu considero uma das histórias mais fascinantes de toda a Bíblia. Apesar de ser tão desconhecido, né, por muitos, e uma figura enigmática, esse personagem das Escrituras, eu considero aqui uma história fabulosa e, enfim, toda a sua história. Mefibosete, ele foi neto de Saul, era filho de Jonatas, amigo de Davi, a amizade que Davi tinha com Jonatas, uma amizade de alma, de coração, e Mefibosete era filho, então, de Jonatas, era neto do rei Saul, e o seu nascimento, então, ele se dá exatamente quando Saul é rei, se deu nesse momento de nobreza, ele nasce no palácio, era um príncipe, ele estaria ali andando pelo palácio com vestes reais, com as suas amas, com todos os privilégios de um príncipe ali no palácio, tendo servos ali ao seu dispor. Mas, ainda muito novo, ali Saul, seu avô, juntamente com Jonatas, numa incursão ali contra o rei Davi, que havia sido ungido, e nessa incursão de Saul sobre Davi, ambos são mortos, tanto o rei Saul como Jonatas, eles são mortos. Uma verdadeira tragédia, onde Davi, que havia apenas sido ungido, não havia ainda tomado o reino. A partir daí, a partir desse momento, ele vai reinar, ele vai governar sobre Israel, mas é uma verdadeira tragédia, ali onde Davi, ele perde o seu grande amigo Jonatas, na qual Mefibosete era filho. E de uma hora, então, para outra, querido, tudo na vida de Mefibosete desmorona. Tudo, queridos, na sua vida vem a ruir. Tudo na sua vida, queridos, vira de pernas para o ar. Nesse momento, ele precisa fugir, há uma fuga, ele precisa sair de Jerusalém, eles tiram ele de Jerusalém, e diz que a sua ama, no momento que está levando Mefibosete, ali carregando Mefibosete, ele cai, e nessa queda ele fica coxo de ambos os pés, e ele não volta a andar mais. E eles o levam ali para uma região inóspita, ali nos vales, nas montanhas ali da Judéia, uma região praticamente inacessível, para ser ali exilado, literalmente exilado, porque era da família do rei Saul. E ele foi levado então ali nessa região montanhosa da Judéia, para essa cidade chamada Lodebar, que curiosamente significa cidade do esquecimento. Aqui o prefixo lo é de negação, significa não, e debar significa palavra. Então, etimologicamente, Lodebar seria melhor traduzido como sem palavra, calado, uma cidade sem palavras. É onde Mefibosete é levado, aonde Mefibosete, querido, ele é refugiado, ali ele fica exilado. E a sua história, ela muda radicalmente, como a história de muitos, queridos. A história de muitos que
vem vivendo a sua vida normalmente, a sua vida numa caminhada, numa jornada até certo ponto normal, e de repente tudo muda, tudo desmorona, como aqui aconteceu com Mefibosete, aonde a sua história também radicalmente ela é mudada. Muitos, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, a direção da sua vida, tudo muda. E diz que ali Mefibosete agora, queridos, ele vive escondido, ele está exilado, ele fica em sigilo, ninguém sabe aonde ele está, ninguém tem conhecimento mais de onde ele está, e ele fica na cidade aonde o silêncio e o ostracismo, a paralisia, elas prevalecem. Uma cidade sem palavras, onde falar é proibido, aonde todos se calam. E aquele querido que poderia se tornar o futuro rei de Israel, agora vive no esquecimento e no abandono, vivendo ali como um camponês, e ainda com um grave problema, a sua deficiência física, coxo de ambos os pés e com a saúde debilitada. Um órfão, sem pai, esquecido, sem poder ali revelar a sua identidade, talvez para não morrer. Mefibosete, querido, ele deixa de ser essa pessoa normal. Ele não consegue andar mais normalmente. Ele não avança, ele não caminha, ele não progride, ele não produz, querido. Ele não caminha mais como antes. Ele não caminha mais normalmente. E ainda terá que carregar para sempre essa marca da deficiência na sua vida. Ele está em Lodebar, onde falar era proibido. O seu passado é um silêncio. Não se fala do seu passado. Ele não conversa a respeito do seu passado, de onde vem, quem era. O seu futuro, queridos, não se fala sobre o futuro. Não se questiona sobre o futuro. Cala-se sobre o futuro. A sua família é um silêncio, não se fala sobre a sua família, sobre os seus irmãos, sobre o seu pai, sobre ninguém. Está em Lodebar, aonde falar era proibido. E talvez uma das coisas, queridos, mais difíceis na nossa vida é viver no silêncio, é conviver com o silêncio. Não é fácil. Nós vemos isso, queridos, com uma propriedade muito grande na vida de Jó, que ficou sem ouvir a voz de Deus num período, num momento de aflição, de angústia, aonde ele busca uma resposta, ele questiona diante de Deus, diante daquela situação, e Deus se cala, e ele fica apenas no silêncio, sem uma resposta. Mefibosete nem sequer, querido, podia declarar a sua identidade, dizer quem ele era. Mefibosete, querido, é obrigado a se recolher dentro de si, recolher-se na sua alma, se calar, a viver na cidade do silêncio, ali nas fronteiras, ali do esquecimento. Todos esquecem ele. Ele é esquecido, ele é abandonado, ele é deixado, ele vive só no esquecimento. É interessante, há um filme na qual uma pessoa ela pergunta, ali no momento de aflição, no momento difícil, de angústia, por que que Deus ele se cala nesse momento? Por que que Deus ele não fala nada? Por que que Deus, queridos, nesse momento, ele se silencia? E ele responde no filme: é bom considerar
que o bom mestre, ele se mantém em silêncio na hora das provas. É interessante, queridos, que o professor, o mestre, ele só se cala na sala de aula quando é momento das provas. É o momento que ele se cala. É o momento em que ele não diz nada, exatamente no momento em que os seus alunos estão sendo provados. É no momento de prova. E é nesse momento que Deus, ele se cala. Mas um dia diz aqui que o silêncio de Mefibosete, ele é quebrado. De uma forma, querido, repentina, de uma forma surpreendente, inusitada, ele recebe então ali a visita do servo de seu pai, Ziba, que chega ali, então informando ali para Mefibosete que o rei, que Davi já sabia a respeito dele, que ele havia sido descoberto, e que ele deveria ir ao palácio, ele deveria sair daquele local, ele deveria sair ali do anonimato, das sombras, e deveria se apresentar diante do rei. E essa notícia, querido, deve ter sido muito angustiante para Mefibosete, alguém que estava vivendo uma vida pacata, com risco de vida, com risco de morte, vivendo no anonimato. Agora, queridos, é descoberto, a sua identidade, ela é revelada, e diz que ele vai se encontrar ali com o rei, e o texto, ele nos mostra, ele descreve essa tensão presente nesse encontro. E quando ele sai, então, queridos, ali da cidade do silêncio, e ele chega diante do rei, ele chega em Jerusalém, diz que ele chega e ele se curva reverentemente ali diante de Davi. E Davi ali faz questão de lhe dizer, antes de qualquer coisa, ele diz: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Queridos, ali certamente, ali Davi, queridos, ele percebia a tensão presente. Ali com Mefibosete, ele estava fragilizado, ele estava vulnerável. E que palavras, queridos, poderiam ser mais restauradoras do que essas? Não temas, porque usarei de bondade para contigo. E ali então, quando Davi, ele revela o seu plano para com ele novamente, então Mefibosete se inclina diante de Davi e diz: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Aqui nós vemos, queridos, a autoestima desse homem está achatado, a sua autoestima, querido, ela não existe. Ele se sente sem valor. Pouco para o judeu valia um cachorro vivo, mas um cachorro morto, querido, era menos do que nada, era algo desprezível, era algo insignificante, e ele se sente, queridos, como um cão morto. Um homem ali aleijado, vindo de uma região do silêncio, correndo risco de vida, e nesse momento ele recebe ali de Davi agora um veredito, querido, de absolvição, um veredito, querido, libertador na sua vida. Não seria agora, queridos, mais o silêncio, o calar-se, o isolamento, mas agora é a honra. E ele ouve ali do rei: te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Queridos, nós vemos aqui que Davi, queridos, ele ignora a sua deficiência, e quando ele pergunta ali para Ziba: há alguém ainda da família de Saul, de Jonatas, para que eu use de bondade e de misericórdia?
E diz Iba, sim, há. Mas a gente percebe, ele diz, ele é aleijado de ambos os pés. Ele está dizendo, ele não é perfeito. Ele não é perfeito. Ele não pode servir. Ele é alguém que não pode estar na presença do rei, comer com o rei, ele não é digno, ele não pode se assentar, ele não pode servir. E nós vemos aqui que Davi ignora, querido, a sua deficiência. Em segundo lugar, aqui Davi ignora a sua condição de silêncio e medo. Ele estava temeroso, ele estava, querido, ali numa condição de silêncio, ele não falava mais. E ele diz, eu te tratarei com bondade. O seu avô, Saul, foi um traidor, foi alguém que perseguiu o inimigo de Davi, mas Davi aqui, queridos, ele absolve. Ele diz, eu te tratarei com bondade. Diferentemente de Saul, que o perseguiu, que era seu inimigo, e tenta matá-lo, tenta derrotá-lo, ele usa de bondade e de misericórdia para com Mefibosete. Em terceiro lugar, Davi, ele restitui as suas propriedades, ele diz, eu darei as terras de Saul, seu avô, a você. Em quarto lugar, Davi aqui, ele dá honra e, sobretudo, querido, intimidade, convidando para assentar-se consigo à mesa. E diz que comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, um deficiente, queridos, e naquela cultura, um deficiente, querido, coxo, de ambos os pés, não podia sentar à mesa do rei, ele não podia nem servir. Mas aqui diz que ele senta à mesa do rei, alguém que é indigno, que não podia, mas ele senta-se à mesa do rei como um dos filhos do rei. E aqui mostrando, queridos, que Mefibosete é colocado na posição de filho, ele come com os filhos do rei Davi, exatamente aquilo que Cristo, querido, ele fez por nós, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, o primogênito de toda a criação. Quando ele morre, ele dá a sua vida e diz que pela fé na sua ressurreição, ele, queridos, nos transforma, ele nos faz filhos de Deus por adoção através dele. E aqui diz que ele começa, então, a comer ali, juntamente com os filhos do rei. Amados, esse é um retrato da vida de muitas pessoas. É um retrato, querido, das nossas vidas, que muitas vezes passamos por tragédias e perdas, que poderíamos muitas vezes ter uma vida de sucesso, uma vida de honra, uma situação financeira melhor, mas por um infortúnio, por algo inesperado, como Mefibosete, queridos, elas são obrigadas a viver com a perda, tendo apenas uma vida de memória dos anos de alegria, de felicidade do passado, e com o presente carregado agora de ameaças, de medo, de insegurança. Agora, como Mefibosete, queridos, elas se escondem, elas não falam, elas não se abrem, elas ficam muitas vezes caladas. Muitos talvez foram deixados, queridos, caíram ali como Mefibosete, que era levado, que era carregado, que era amado, mas no momento ele cai e ele se quebra, e ele não anda mais. Machucaram Mefibosete, queridos. Quantos, queridos, a semelhança de Mefibosete estão talvez não fisicamente machucados, mas machucados, feridos na alma, no coração, e não falam, não se abrem.
a sua autoestima achatada, a sua autoestima se considerando como nada, ferido pelas suas perdas. Assim como Mefibosete, queridos, há muitos que não podem falar. Quantos que não podem falar? Quantos, queridos, que não podem, queridos, se manifestar, que não têm voz, que não deixam a sua voz se manifestar, vivem muitas vezes condenadas à culpa, ao ressentimento, ao fracasso, à condenação. Muitas vezes, queridos, ali condicionadas a um pecado que elas mesmas não conseguem se perdoar. Quem imaginaria que um dia um homem como esse, ninguém poderia voltar ali ao palácio, sair ali da zona do medo, da insegurança, do silêncio e sentar ali novamente na mesa do rei, como sentou quando criança, no passado. Este, queridos, é um texto que, queridos, é uma parábola exatamente daquilo que Deus ele faz conosco. Porque ele nos fala, querido, aqui do caráter imerecido da graça de Deus, de um Deus que resgata, um Deus que vai de encontro, que nos encontra ali na apatia, no ostracismo, que nos encontra ali, queridos, na paralisia, que nos encontra, queridos, ali mortos nos nossos delitos e pecados, que não temos voz, que não manifestamos nada, porque estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos busca, Ele nos alcança, Ele nos resgata, independentemente da nossa condição física, emocional e espiritual. Um Deus, queridos, que ao invés de nos dar espada, e ali o que Mefibosete, querido, temia era espada, era vingança, era exatamente receber aquilo que, queridos, ele poderia receber sendo filho de Jonatas e neto de Saul, a retribuição por isso, mas ao invés de espada, ele recebe misericórdia e graça. Ele é convidado para se assentar à mesa do rei e é tratado como filho. Assim Deus ele faz conosco. Ao invés de dar aquilo que nós merecíamos, ele diz que não há um justo sequer, nenhum sequer, que todos, queridos, são desmerecedores, queridos, da graça de Deus. Mas Deus, queridos, ao invés de nos dar espada, Deus, Ele nos convida para nós assentarmos com Ele à mesa, e Ele nos trata como um dos seus filhos. Um Deus, queridos, que se revela nessa graça surpreendente. Ele surpreende Mefibosete, querido, e põe fim ao cativeiro do silêncio e do medo. Pessoas, queridos, que são surpreendidas por Deus. O tempo do silêncio, queridos, na vida de Mefibosete, ele acabou, porque Deus, ele veio ao seu encontro. Assim como Cristo, querido, ele desceu, ele se encarnou, ele veio ao nosso encontro. E ele nos chamou. E ele continua nos chamando. E nos dando a sua vida, a sua salvação, a sua libertação, nos resgatando do cativeiro, do silêncio e do medo. O Salmo 23, ele fala de algo estranho. Ele diz, ali nos últimos versos, o salmista, ele diz, preparas-me uma mesa
na presença dos meus adversários. Esta, queridos, é uma figura estranha. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. É uma figura estranha. Nós gostamos, queridos, quando nós estamos comendo, quando nós estamos banqueteando, nós gostamos de estar na presença de amigos e pessoas que nós amamos, pessoas que nós gostamos, quando a mesa está posta. Mas o que significa isso? Ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus está falando, queridos, que Deus, Ele nos surpreende, dando-nos honra diante de pessoas que sempre, queridos, nos trataram com injustiça. Exatamente como Mefibosete. E Deus ali move o coração de Davi, que é uma figura, aqui uma personificação do próprio Deus, que aparentemente do nada, ele move o seu coração para alcançar e resgatar a vida de Mefibosete. Ele diz: por acaso há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Nunca falta, queridos. Sempre há alguém. Nunca vai se esgotar alguém para que o rei, ele use de graça, de bondade e de misericórdia para com ele. Esse é o Deus da restauração. Ele restitui as propriedades que foram confiscadas, ele dá honra, ele é convidado a sentar-se à mesa como uns filhos do rei. Esse texto, queridos, ele nos revela como Deus, ele pode verdadeiramente mudar a nossa história. Como Deus, ele pode mudar a nossa vida. Quantos, queridos, que muitas vezes por desatino, por falta de juízo, muitas vezes por pecado, por decisões erradas, são levados a viver, muitas vezes, queridos, no silêncio da culpa, da vergonha, prisioneiros, queridos, do passado, amarrados ali no passado, presos no passado, sem honra, sem palavras, presos ali em Lodebar, queridos, e só a graça de Deus é que pode restaurar pessoas assim. Nós vemos aqui que Deus, queridos, ele rejeita a nossa rejeição, ele rejeita, querido, aqueles que nos rejeitam, e isso é maravilhoso. No livro de Isaías nós temos um texto que eu acho maravilhoso. Ele é um texto surpreendente, aonde Deus, ele convida aqui o seu povo. Ele diz: vinde para o seu povo, vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. O que Deus, ele propõe nesse texto, queridos, ele nos convida, e aqui ele convida o seu povo aqui para um embate judicial. Ele diz: olha, vinde e arrazoemos. E aqui arrazoar, queridos, é colocar as cartas na mesa. Deus está dizendo: olha, vamos colocar as cartas na mesa e ver quem é que tem razão. Mas Deus, nesse caso, ele não está convidando o povo, queridos, aqui nesse momento para refletir sobre o seu pecado, sobre o seu passado de derrota, de fracasso, mas sim para razoar, para refletir sobre a dimensão do seu perdão. Ele diz: olha, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, que sejam impagáveis, que não há nada que possa substituí-los, vermelhos, ainda que eles sejam dessa forma, como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve.
Deus, Ele está dizendo, querido, que Ele nos liberta da condição de esquecimento. E Ele restitui a nossa história. Ele nos dá um novo caminho, uma vida nova. Ele nos dá um lugar de honra, juntamente com Ele, um lugar de intimidade, um lugar junto ao seu coração, de intimidade com o Pai. A história, querido, de Mefibosete, ela fala, queridos, de quem nós somos. Falhos, imerecedores, ingratos, indignos, pecadores, mas que o seu Filho, queridos, o Filho desse Deus glorioso, Ele veio, Ele tabernaculou, Ele habitou entre nós, Ele derramou o seu sangue, Ele verteu o seu sangue ali na cruz, Ele nos substituiu, e Ele nos resgatou, e nos deu uma nova vida para com o Pai. A história, querido, de Mefibosete, queridos, é a história, queridos, é o relato. Aqui é a síntese, querido, do Evangelho. Alguém não merecedor, mas que através da graça de um Deus, de um Rei glorioso, Ele recebe a bondade, a misericórdia, o perdão, a restituição, a libertação, e passa a viver na casa desse Pai, comendo na presença desse Pai, gozando da intimidade, gozando da presença desse Pai todos os dias da sua vida. Assim, queridos, é a graça de Deus para conosco. Talvez, querido, você tenha vivido. Muitos têm vivido, queridos, em Lodebar. Talvez você tenha vivido em Lodebar há tanto tempo. Mas esse Deus é o Deus que envia ali Ziba. Ele envia o seu servo. É como se Deus estivesse enviando ali o seu Espírito. O Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, trazendo esse servo indigno, incapaz, coxo, caído, que não pode andar, que está ali morto nos seus delitos e pecados, na presença do Rei. Talvez você tenha vivido desse jeito, está vivendo dessa forma, talvez vivendo na região do silêncio. E Deus, Ele te chama hoje à sua presença. Ele te chama hoje para você se apresentar diante do Rei, do Pai, do Deus de toda a glória. Basta que você diga: sim, eu quero, eu desejo. Eu sou alguém que reconheço que preciso, que necessito desse favor, que necessito dessa graça, dessa misericórdia. Eu necessito na minha vida. E Deus, Ele fará. Coloque a sua vida diante do Senhor, querido. Vinde e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Pai de toda glória, de toda suficiência, nós te bendizemos. Pai, em nome de Jesus, vai, Senhor Deus, de encontro. Ó Deus, a essa alma, ó Deus, a essa vida, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Essa vida, Senhor Deus, que está vivendo, que está, ó Deus, aprisionada, ó Deus, que está calada, muda,
ó Deus, que foi levada ali cativa, Senhor, ó Deus, ó Pai, ó Deus, por tantas razões, ó Deus, na sua existência, na sua vida. Ó Deus, ali, Senhor, Deus, em Lodebar, no Lodebar da sua existência. Ó Deus, e esteja, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nessa noite, esteja, Senhor, ó Deus, resgatando, trazendo, ó Deus, vida. Ó Pai, em nome de Jesus, colocando, ó Pai, ó Deus, e chamando, Senhor, ó Deus, a mesa, a comunhão, ó Deus, a Tua presença, aonde a vida, a virtude, a graça, a libertação, ó Deus, a abundância, ó Deus, de vida. Ó Deus, para a glória e para o louvor, ó Deus, do Teu nome. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, libertando, ó Deus, famílias, ó Deus, em nome de Jesus. Famílias, ó Deus, aprisionadas. Almas, Senhor, ó Deus, aprisionadas. Corações, ó Deus, aprisionados, calados. Ó Deus, mudos, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que recebam, ó Deus, o Teu toque, ó Deus, de graça. Ó Deus, nessa noite, para a glória e para o louvor do Teu nome, é que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. E nós estaremos, nesse momento, encerrando o nosso culto, adorando ao Senhor com mais um cântico de louvor. E agora receba a bênção do Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, querido, sobre ti, levante o seu rosto e vos dê a paz. E a paz que excede todo o entendimento te acompanhe em nome de Jesus. Adoremos ao nosso Pai. Sala de oração para orar por você, para orar pela igreja, por esse momento, pela sua família. E você que assiste,
Você que vai estar na sua casa, entra lá no Facebook, acompanha com a gente, faça seu pedido de oração, convide mais pessoas também para participar desse momento tão gostoso que a gente se aproxima de Deus, a gente agradece, a gente pede, e aí a gente cria relacionamento com o Senhor, e é isso que Ele quer de nós, relacionamento, intimidade. Então não perca, terça-feira, não precisa ser só na terça-feira, oração é todos os dias. O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar, faça isso, mas na terça-feira ore com a gente, a partir das 8 horas, através da sua rede social, do Facebook.